que podemos então dizer sobre essa semana que o Flamengo foi alvo da contestação de praticamente de todos, né, dos seus companheiros de liga e de Libra? Bom, essa ação judicial desenrolada de 8 meses de negociação do Flamengo com os clubes da Libra, que não deu certo, as partes divergiram, e aí o Flamengo foi à justiça. Eu vou tentar explicar o que está em discussão a respeito do quanto é de dinheiro e qual é a discussão jurídica, separar as duas coisas. O quanto que é de dinheiro? A discussão é sobre a audiência, que é 30% do contrato, e nesse ano vai dar algo entre 300 e 310 milhões de reais. Uma parte já foi depositada, então faltam ali 230 e 240. Uma parcela foi bloqueada, que é essa de 77 milhões, e tem mais duas, que aí completariam esses entre 230 e 240 milhões. Então, esse é o valor. Como a Libra fez uma assembleia e aprovou essa divisão? O Flamengo, da forma como está posto, a cota total do Flamengo ficaria em torno de 200 milhões de reais, que foi aprovado como cenário 1 pela Libra e que o Flamengo votou contra na Assembleia. O que o Flamengo propõe? Ele fez uma proposta dentro da Libra, que era uma proposta de você pegar a audiência e ser tudo pelo cadastro do pay-per-view. Aí ele ia para 250 milhões. Saía de 200 e ia para 250. Só que, na verdade, ele fez essa proposta, formalmente, é o que está na Assembleia da Libra. O que ele quer, a ideia, é conseguir um acordo no meio do caminho, com o Flamengo tendo um ganho ali de em torno de entre 20 e 30 milhões, algo como 230 milhões. A proposta foi rejeitada, o Flamengo votou em separado junto com o Volta Redonda, e aí vamos entrar na discussão jurídica da coisa. Qual é o argumento do Flamengo na Justiça? É que essa Assembleia da Libra, que aprovou o critério de audiência, é irregular. Por que é irregular? Então, assim, o Landim assinou um estatuto da Libra que dizia como tinha a divisão. Assinou, em setembro de 2024. Só que esse estatuto que está escrito lá, ele não é detalhado de como é a divisão. Ele tem lacunas dentro dele. Porque ele diz assim, olha, tem que ser dividido de acordo com que cada contrato de TV aberta, TV fechada e pay-per-view. Só que o contrato da Globo é um inteiro. Ele não diz o quanto é de cada coisa. E aí a argumentação do Flamengo é assim, olha, precisava de um detalhamento aqui, esse critério, do jeito que está posto, ele não é um critério pronto, você não tem como fazer a divisão. Desde o início do ano, aí ele falou assim, não, mas o que foi aprovado foi o cenário 1, que é esse que a Libra está fazendo a distribuição, é o que a Libra argumentou. E aí o Flamengo perguntou, cadê a assinatura do Flamengo dizendo que o cenário 1 é o que foi aprovado? Aí nunca apareceu o documento. E aí ele falou assim, bom, se não tem algo dizendo que é o cenário 1, você precisa ter uma assembleia para aprovar um cenário, seja ele lá qual for. E, pela regra da Libra, todos os clubes têm o poder de veto. Só pode ser aprovado esse tipo de coisa por unanimidade. Por unanimidade. Então, o argumento do Flamengo é que tinha um critério que o Landim assinou, mas que ele não estava completo e detalhado. E que para você aprovar o que é o detalhamento dele, você precisava de unanimidade. A Libra tem outro entendimento. Ela tem um entendimento... não, o que estava aprovado lá, a gente já só fez um detalhamento. Só que a própria realização da Assembleia da Libra para aprovar um cenário já mostra que precisava ter uma conta extra ali, que o que estava lá atrás não estava definindo como é que ia ser a divisão, né? E aí foi por isso que o Flamengo... Essa é a argumentação jurídica do Flamengo no processo, de que, portanto, a Assembleia é irregular e que hoje você não tem um critério. Não tendo um critério de audiência, você não pode distribuir o dinheiro. É essa a argumentação e que foi aceita pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E aí é aceito, está bloqueado lá o dinheiro. Quais são os próximos passos? A Libra vai recorrer, se ela derrubar a liminar, vai ficar valendo, o dinheiro vai ser liberado e aí vai ter uma corte arbitral que vai decidir o mérito, se o Flamengo tem razão ou se a Libra tem razão. Se não acontecer isso, se não derrubarem a liminar, o dinheiro vai ficar bloqueado, até o fim do ano vai bloquear em torno entre 230 e 240 milhões de reais no total, e aí também vai para a corte arbitral. Só que aí o Flamengo entende que vai ter muito mais urgência dos outros clubes de fazer um acordo se eles estiverem sem receber. Fala assim, não estamos asfixiando ninguém, mas assim, ninguém ouviu a gente no momento que estava se desenrolando a negociação,
Então, a gente foi à justiça porque entende que é irregular a Assembleia. Inclusive, eles argumentam que a primeira Assembleia, que foi feita em maio, está dizendo lá, deliberação sob o critério de audiência, papapá. O que era uma admissão que o critério de audiência não estava completamente definido. Só que na segunda Assembleia mudaram a forma como estava colocado. Então, todos esses são os argumentos jurídicos que foi aceito pela desembargadora. A Libra vai ter que tentar derrubar essa liminar dentro do próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e aí, eventualmente, se não conseguir, pode ter recurso lá para o STJ, para o Tribunal Federal. Mas o passo a partir daqui é que vai ter que ir para a Corte Arbitral, que é onde está previsto que tem essa discussão de quem tem razão sobre o contrato. Se é a Libra, que já está definido e a assinatura que tem lá atrás já é válido para tudo, e que a nossa Assembleia a gente só precisava tá válida, ou, no caso do Flamengo ter razão, que a Assembleia não é válida, que a aprovação do critério não é válido, e que aí, nesse caso, você vai ter que fazer um novo acordo. E que um acordo que precisa ter unanimidade. Na última Assembleia, Flamengo e Volta Redonda votaram contra, né? Foram 2 votos contra. Isso. Esse movimento do Flamengo é interessante nessa questão da força de barganha, do poder de barganha do Flamengo nessa discussão, porque ele bloqueia o próprio dinheiro nesse balaio todo e não está preocupado com esse bloqueio que afeta ele também. Ele recebeu 80 milhões da Betano, né? Então, porque tem outras frentes aí para trazer dinheiro para dentro de casa. O Flamengo, nesse bloqueio do 77, tem direito a 17 milhões, alguma coisa assim, 17 uns quebrados. Tem uns valores mais destrinchados aí não vai ser sempre o mesmo valor, viu? Vai variando. Um valor aproximado ali, mas é assim, porque cada audiência você vai medindo os jogos de acordo com aquele período. Então vai mudar um pouco, os clubes vão subindo e descendo de acordo com como eles estiverem. Tanto que o Grêmio está com 0 na última parcela. O Grêmio não recebeu nada. Mas aí isso vai mudar. Já para a segunda, o Grêmio, que eu soube, apurei com o pessoal que está entendido nesse assunto, o Grêmio teria uma diferença aí a mais de 7 milhões na subsequente, né? Por exemplo, essa diferença. E depende de quantos jogos você tem na TV aberta. A TV aberta tem um peso muito forte dentro dessa conta aí. Só que aí o Flamengo se coloca numa posição de eu não preciso dessa grana com urgência para o meu cotidiano, e aí ele está apostando que o desespero dos outros times por terem seus recursos bloqueados, a gente vai mencionar na última leva, São Paulo com 13, Palmeiras 12, Palmeiras não tem essa crise toda, mas Palmeiras 12, só para citar valores de algum, Santos com 9 milhões e meio, então, e sem contar o Vitória lá, que está desesperado para não cair e vendo dinheiro bloqueado, então aposta nisso aí para acelerar um pouco a discussão. O objetivo final do Flamengo, Igor, é chegar a um acordo, só que chegar a um acordo mais perto dos valores que ele estava reivindicando lá atrás. Não é ficar eternamente com dinheiro bloqueado e sair da Libra, não é isso. O objetivo é chegar a um acordo. Pois é. Rodrigo, como é que você vê essa atitude do Flamengo, né? O que o Flamengo alega, na verdade, para ter esse direito a mais? E você entende que esse movimento dos clubes possa ser efetivo? Porque a gente vê, né, muitos ensaios, mas muitas vezes pouca efetividade. Ou deve acabar tudo em pizza mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, PVC, Musete, todo mundo que está ouvindo. Se desculpa, mas eu não consegui ler a matéria do Danilo, porque eu estava correndo aqui tudo bem. O calendário. Mas, assim, joguem juntos, a aspas é de quem? Qual é o clube, exatamente, para entender aqui? Que joguem sozinhos, né? Na verdade, é uma frase, eu acho uma frase meio jogada ao... É uma apuração do Danilo, o que joguem sozinhos. Mas de qual clube? Eu vou abrir aqui a notícia, daí a gente vai ler com calma. Eu entendo o seguinte, Rodrigo, assim, não tem uma aspa específica de alguém que se identifique para dizer quem está falando isso. Isso fica uma coisa meio jogada ao vento, que na prática não vai acontecer. Mas é uma aspas de quem exatamente? Porque para a gente dar uma aspas, eu preciso entender de quem que é. Sim, eu acho que ela não está identificada. Tá aqui, estou abrindo a matéria aqui. A matéria fala o seguinte, que o movimento do Flamengo, estou lendo aqui um trecho da matéria, de tentar aumentar os seus ganhos com os direitos de televisão, começa a causar uma união entre os clubes que se sentem prejudicados com a ação judicial. Tanto membros da Libra quanto os da Liga Forte União começam a fazer movimentos de aproximação, né? Nesse sentido de se unirem contra o Flamengo, porque foram contrários a essa atitude do Flamengo. É impossível, aí é uma apuração do Danilo, é impossível falar que há uma unanimidade. Há até uma desconfiança com a possibilidade de alguém pular do barco
depois de uma aliança estabelecida. Mas o discurso de alguns dos clubes ouvidos pela coluna tem o mesmo tom. Então, ele pegou aí... Não tem uma aspa identificada. Não tem on, não está em on, mas ele ouviu um discurso de alguns dos clubes. E a aspa é a seguinte: já que eles querem ganhar mais do que todo mundo, que joguem sozinhos. É o que ele ouviu, né, de alguns clubes, fazendo referência ao Flamengo. Já que o Flamengo quer ganhar mais, que jogue sozinho. Que virou um discurso comum, mas que não é prático. Não tem prática isso. E minha pergunta foi nesse sentido, né? Será que essa união será efetiva? Foi aquele MOU, né, PVC, que eles fizeram um MOU, que era um acordo para todo mundo assinar, e 3 clubes se posicionaram que não iam assinar. O Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Palmeiras e o Corinthians, né? O Corinthians e o Palmeiras mudaram de posição? Eu não tenho essa apuração. Não, a questão não mudaram. O que aconteceu de sexta-feira para cá foi o Alberto Guerra, do Grêmio, deu uma declaração no Rio Grande do Sul dizendo que o movimento do Flamengo leva a uma unidade maior da Libra com a Liga Forte União, que era um movimento que tem a ver com o memorando de entendimento. Internamente se fala, e o Marcelo Teixeira desmentiu, mas houve uma aproximação do Santos com a Liga Forte União. Muita gente está dizendo, em off, que o Santos bateu na trave de fazer o movimento que o Vitória já fez, de anunciar que no próximo contrato ele vai para o outro lado. Mas o Marcelo Teixeira disse, não, isso não está acontecendo. O que está acontecendo é que nós temos uma tentativa de unidade da Libra com a Liga Forte União. Então, o que acontece? Aí é a minha leitura, tá? O movimento do Flamengo faz com que se olhe com mais carinho para a unidade das duas ligas, e se o Flamengo não quiser participar, não tem problema, a gente faz os 39, só que isso ainda esbarra no Palmeiras, acho que mais que no São Paulo. Não só, né, PVC, tem uma briga na Série B em curso, né? Briga na Série B que envolve vários clubes que estão pedindo dinheiro na CBF. Mas aí tem não ficou claro de onde vai sair o dinheiro para bancar a Série B, né? Mas aí tem um ponto. Se eu puder falar, eu até complemento. Não, eu só ia te colocar um dado da questão da Série B. O que a Liga Forte União argumenta é que o caso da Série B ficou amarrado pelo contrato anterior com o CBF e Brax e que está resolvido a partir de 2027 e com um subsídio para 25 e 26 de 200 milhões de reais, que isso teria apaziguado os ânimos na Liga Forte União. A informação que eu tenho é que eles continuam pedindo dinheiro na CBF, apesar deles terem um contrato na Liga Forte União. Informação que foi reafirmada hoje, então tem uma questão na Série B. Mas assim, falando aqui da questão do Flamengo, o discurso de que o Flamengo vai ficar sozinho e 39 clubes vão se unir contra ele acontece desde o início que foi montado a Libra e a Liga Forte União. Eu já ouvi várias vezes essas informações em off dizendo que o Flamengo ia ficar sozinho, que todos os outros 39. Vamos ver se vai acontecer dessa vez. O que a gente vê claramente agora é que os clubes da Libra estão muito irritados porque eles tiveram o dinheiro bloqueado. Por que o dinheiro foi bloqueado? Qual é a argumentação do Flamengo na Justiça? A argumentação é que o critério de audiência, que é o que está em discussão, 30% do contrato de 1 bilhão e líquido dá 1 bilhão e 50 milhões, né? Que esse critério não foi detalhado. Ele foi aprovado inicialmente em setembro, muita gente já falou, o Landim assinou, fato, em setembro houve uma aprovação prévia de um critério, que é um critério que diz que 50% de cada um dos jogos é dividido, né, entre os dois clubes, e que aí é que é a questão, você tem que ter isso dividido por plataforma de acordo com o que cada plataforma gera no contrato. Só que o contrato é global, ele é por um valor inteiro. Então, o entendimento do Flamengo é que você precisava ter um detalhamento de como ia funcionar, porque a regra não dava para ser aplicada do jeito que ela estava escrita. Tanto isso se comprova como sendo verdadeiro, que a Libra fez uma assembleia para aprovar um critério e depois fez outra assembleia de continuação para aprovar um critério, né? Inclusive, na primeira reunião da Libra, ela fala assim, deliberar sobre o critério de audiência e tal. Ela fez uma audiência, uma reunião para poder aprovar um critério. Se já tivesse tudo certo, não precisava aprovar critério nenhum, né? Vamos colocar aqui. E a argumentação do Flamengo é que, pelo Estatuto da Libra, todos os clubes relacionados à divisão de dinheiro, eles têm direito de veto. Só pode ser aprovado por maioria. Então, é isso que ele levou para a Justiça. A Justiça deu razão ao Flamengo? Ela ainda não deu razão. Ela deu uma liminar dizendo que ali tem uma discussão válida.
O mérito, ou seja, o que é quem está certo, vai ter que ser discutido numa corte arbitral, uma corte de arbitragem que é onde se discute esse contrato, está previsto lá no contrato. A arbitragem vai dizer o que acontece. Mas, por enquanto, você tem um bloqueio até que você tenha uma resolução. A Libra pode conseguir derrubar essa liminar. Tem 3 caminhos a partir de agora. A Libra derrubar essa liminar, e aí vai ser recebido 77 milhões que estão bloqueados e o dinheiro que está até o fim, e vai continuar uma discussão na corte arbitral. A justiça não derrubar essa liminar, e aí, não derrubando, isso vai entrar na corte arbitral, e tem uma opção dos clubes esperarem acabar o que a corte arbitral diz, quem que tem razão nessa discussão, ou vai ter que ter um acordo entre as partes. É esse o caminho, essa é a discussão Libra e Flamengo. Agora, se a Liga Forte União e a Libra, elas já estão em movimentos de, digamos assim, se unirem desde o início do ano. Sim. Já fizeram um contrato de Série B juntos, já venderam os direitos de TV internacionais juntos. Agora, eles se unirem para se transformar em uma liga como o MOU, como foi proposto no início do ano, até agora não andou. Porque, por exemplo, a Leila, e até a última vez que eu não perguntei para ela nessa semana, mas a última vez que ela era contra. E o Corinthians também era contra. Então, se os dois tiverem mudado de posição, pode haver esse isolamento do Flamengo. Eu ainda não tenho, confesso, informação de nenhum dos dois, do Corinthians e do Palmeiras. Se tiver uma informação que eles mudaram de posição depois da briga do Flamengo, aí pode ter um andar para esse lado aí. Enquanto isso não acontecer, essa liga, digamos assim, com todo mundo reunido, ainda não parece ser tão palpável assim. Não é mesmo. Embora tenha declarações como o do Alberto Guerra de sexta-feira, que ele fala taxativamente numa entrevista no Rio Grande do Sul, falando: isto pode nos levar a avançar em direção a isso. O que eu acho mais espantoso é que ali, porque assim, os clubes estão falando o seguinte, os clubes entendem que tem uma discordância sobre a questão da audiência, só que eles estão dizendo, cara, não vão bloquear o dinheiro. A gente tem que rediscutir isso e não bloquear o dinheiro de todos, porque isso vai asfixiar todos eles. Foi discutido durante 8 meses. Todas as vezes que o Flamengo deu opinião, foi ignorado dentro da reunião. Durante 2 anos e meio. Durante 8 meses. Os caras, a gente está aprovando aqui e o seu voto não vale nada. Aí ele vai à justiça. Entendi. Durante 2 anos, o que eu acho mais espantoso é que durante 2 anos e meio, a Libra discutiu isso. E não conseguiu chegar a um consenso. Porque depois de 2 anos e meio discutindo que a Libra é melhor, porque a Libra não sei o que lá, porque a Liga vai renegociar com a Globo, porque a Liga não sei o que lá, a Libra não consegue ter um consenso sobre o critério de audiência. É inacreditável isso. E a minha dúvida é, no momento, claro, né, agora a gestão já mudou, agora o BAP assumiu, o Landim saiu, mas no momento em que o Landim assina. Ele não coloca isso em pauta? Tipo, isso aqui não está claro ou não concordo com isso? Não é a única discordância do BAP em relação à assinatura do Landim, né, Rodrigo? Então, a informação é a seguinte, foi feito esse critério, eu tenho até o documento aqui do que foi aprovado, né, nesse negócio. Ele diz o seguinte, 50% para cada time da audiência de cada jogo, de acordo com cada plataforma. E aí o problema é esse que eu estou citando, que você não tem como calcular o que é de cada plataforma. Então você teve um problema de redação. Há uma informação de que a direção do Flamengo teria aceitado isso de boca. Teria aceitado de boca o critério que é hoje o que eles chamam de cenário 1, que é o que a Libra acabou aprovando. Só que não tem um documento assinado disso. Até agora não apareceu. Se aparecer, aí a argumentação do Flamengo cai por terra. Agora, se não aparecer, você não tem um documento dizendo, assim, olha, aceitamos aqui que seja divididos X receitas por tais lugares e o critério funciona desse jeito. É essa discussão jurídica que está posta aí. O PVC tem razão quando ele fala assim, olha, se redigiu, fizeram assembleias e se redigiu, e você está numa enorme confusão de regra que os dois lados não concordam sobre o que foi aprovado. Mas aí se os dois lados não concordam, vai para a justiça. Isso não aconteceu com milhões de coisas em todas as disputas que acontecem. Eu acho que é legítimo que o clube entenda que foi prejudicado e foi para a justiça. Eu acho justo. A questão só que os clubes não acham justo é o bloqueio. Sim. Porque para o Flamengo tem um peso esse bloqueio, para os outros clubes tem um peso muito maior. Né? Os outros clubes dependem muito mais desse dinheiro do que o Flamengo. Mas a partir do momento que o dinheiro for distribuído, aí não adianta mais nada provar nada. O dinheiro já foi pago de acordo com o critério anterior. Você vai para a justiça do mesmo jeito. Assim, e é ruim porque enfraquece a questão da Liga. Eu pago a minha prestação. Eu pago a prestação em juízo. Mas assim, se eu assinei um contrato para comprar um apartamento... Paga em juízo.
O dinheiro está Se eu pago em comprar um juízo, tá na apartamento, justiça. se eu comprar um apartamento e não li a linha fina do contrato, e eu for para a justiça, eu vou deixar de pagar o apartamento ou vou perder o apartamento? Então eu Você vou pagar a paga em prestação. juízo e a pessoa que vendeu não recebe, PVC. Se eu for em juízo. Se você está questionando e você consegue uma decisão judicial, a outra pessoa não recebe. Pode não receber. Mas se o financiamento for com o banco, quem não vai receber é o banco. Eu não vou asfixiar o banco. Bom, mas tem uma questão ali, a questão da asfixia, assim, vamos ser sinceros, isso aí é uma questão de cada clube, e isso aí é 30% da receita da TV. A gente fala como se fosse a receita inteira de TV, não é a receita inteira. É um terço, Rodrigo. É um terço, 30% é um terço. 30% é um pouco menos de um terço, É um pouco menos de um terço. Mas é 30% da receita de TV. O Flamengo é o clube que tem mais dinheiro bloqueado nesse momento. Sim, porque ele tem mais receita, porque com toda a discussão ele é o que mais recebe.